Eu fiz um vídeo falando que o Brasil está crescendo muito acima do previsto. Agora eu vou fazer outro vídeo mostrando por que os países ricos estão crescendo bem abaixo do que está sendo previsto. Bom, o vídeo é basicamente sobre a queda do Império Anglo-Americano. O que é o Império Anglo-Americano? Existia o Império Britânico, só que o Reino Unido, para não perder para a Alemanha, ela teve que se aliar aos Estados Unidos e formou um império, no começo liderado pela Inglaterra e depois liderado pelos Estados Unidos, com a Inglaterra em segundo lugar. O império, gente, não é um país só, tem os países do centro e os países da periferia. Então o central ganha mais, mas os outros ganham algumas migalhas também. Então eles são todos unidos. Então os Estados Unidos, a Europa, Japão, tudo faz parte do império. O império dos ricos, poderíamos chamar. Bom, então vamos um pouquinho de história. Como é que surgiu o Império Britânico? O Império Britânico surgiu porque a Inglaterra fez a Revolução Industrial e, como era uma ilha, ela ficou livre das brigas europeias, das guerras europeias, e conseguiu um pouquinho de paz para poder fazer as máquinas delas. Com essas máquinas, ela pegava, produzia ópio lá na Índia e queria vender para a China. E a China se julgava o dono do mundo, não quis comprar ópio da Inglaterra. A Inglaterra fez guerra com a China, tá? Detonou a China e se tornou a potência hegemônica indiscutivelmente. Ninguém mais poderia com ela, porque a China era quem poderia peitar. E esses detalhes sobre as potências hegemônicas vocês podem ver nesse livro do Giovanni Arrighi, O Longo Século XX. Os números estão aqui nesse gráfico. Ó. Os Estados Unidos era menos de 1% do PIB mundial, tá? A partir de 1700 foi crescendo. Aqui nós temos a Índia, ó, que depois de dominada pelo Império Britânico começou a queda, tá? A China um pouco mais tarde, logo na Guerra do Ópio, começou a cair. Então a Europa já era grande, tá? Ela rivalizava com a China e com a Índia. E depois da Guerra do Ópio, do domínio, coisa, ela se manteve mais, só que os Estados Unidos veio crescendo também, meio a convite, tá? Depois de 1900 em diante, a Europa já começou a cair, e os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, como ele ajudou os aliados a crescer para segurar o Império Soviético, ele já começou a cair relativamente, tá? A China agora, depois de 1990, mais ou menos, com a Índia, começaram a crescer, tá? Muito forte. E chega de número. E aqui para frente é Goldman Sachs, tá? Angus Madison no passado, FMI no presente e o Goldman Sachs no futuro. Aqui vai de 1300 até 2050. Então, o que o Império Britânico fez? Ele ameaçado pela Alemanha, ele pediu ajuda para os Estados Unidos, né? Os países, cada hora eles se aliam a outros, dependendo da estratégia deles para não serem subjugados pelo mais forte. Então, é uma política de contenção. Então, foi isso que deu certo, tá? Eles conseguiram derrotar a Alemanha em 2 guerras mundiais. Só que acabou com o Império Britânico, perdeu a hegemonia para os Estados Unidos, né? É assim mesmo. E o Império Americano, ele estava, depois da crise de 29, o comunismo começou a funcionar melhor que o capitalismo, e a Rússia cresceu muito. Então, para segurar a Rússia, principalmente porque ela ajudou os Estados Unidos a vencer a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se viu obrigado a pedir a ajuda para a China, porque se a China com a Rússia se unissem, elas derrotariam o Império Americano. E como a China tinha mais medo da Rússia do que dos Estados Unidos, a China tomou o lado dos Estados Unidos nessa guerra. E acabou detonando a Rússia. Olha só os números. A Rússia ela tinha 10% do PIB mundial, tá? Em paridade de poder de compras aqui. E aqui PIB cambial. E com as estratégias americanas e chinesas, tá? De conter a União Soviética, tanto do lado europeu quanto do lado da Ásia, impedindo ela de comercializar com o mundo, o Império Britânico ruiu. E teve uma queda muito forte com a queda do Muro de Berlim, tá vendo? Não é só a queda, o problema é que ele se desorganiza. O PIB, paridade de poder de compra, caiu muito, tá? De 10 caiu para menos de 4, uma queda de 60%. E o PIB, pelo câmbio, o PIB cambial que dá o poder da gente comprar mercadorias no exterior, caiu muito mais forte, ele chegou a menos de 1% do PIB mundial. Então isso aqui que é um colapso de um império, é isso que eu acredito que vai acontecer agora com os Estados Unidos, Europa e Japão. Por que vai acontecer? Bom, essa questão do Império Soviético, vocês podem, tá? A China com os Estados Unidos para segurar o Império Soviético, vocês podem ver nesse livro aqui do Henry Kinst.
Então, o que era a China? Eles se consideravam o centro do mundo, por isso o nome Império do Meio. Eles achavam que eles não precisavam nada de nada. Então, eles eram muito arrogantes, eles achavam que eles não precisavam aprender nada com ninguém e nem importar nada de ninguém, não precisavam comprar nada. E por isso, eles foram derrotados. Só que essa arrogância, hoje, eu encontro nos Estados Unidos, Europa e Japão, eles não estão tomando as medidas que eles precisam para sair dessa crise. Então, a arrogância precede a ruína, sem exceção. Então, o que eu calculo que vai acontecer? Vai ter um colapso. Tal como o Império Soviético, os países ricos estão vendo a vaca ir para o brejo e não estão tomando as medidas para sanar os problemas. Então, o Império Soviético viu que estava errado, mas ele não assumia, não, tentava tampar o sol com a peneira. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A queda vai ser bem maior do que está se prevendo. Falou, moçada?